2 Coríntios, capítulo de número 13. Vamos lá, vamos ler a palavra. Diz assim a palavra de Deus: e esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmado toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque, versículo 9, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Senhor, uma vez mais nessa noite em oração, nós queremos agradecer ao Senhor por termos o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para ouvirmos a Tua voz, para nos alimentarmos da Tua palavra, para estudarmos esta palavra que é poderosa e bendita, Senhor. Que uma vez mais o Senhor fale aos nossos corações, é que sejamos, Senhor, alimentados por esta poderosa palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Preste bem atenção, nós estamos no capítulo de número 13, e cada detalhe deste texto aqui é muito importante para todos vocês que estão aqui. Mesmo você que não acompanhou todo o estudo, e alguém pode pensar, poxa, mas aí eu já vou chegar estudando o último capítulo. Sim, muita coisa importante você vai aprender nesse último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Preste bem atenção, aqui no último capítulo, no capítulo 13, Paulo deseja ir a Corinto, porque parece que as coisas não ficaram muito bem resolvidas por carta, e que a presença dele, pessoal, seria necessária em Corinto. Então ele diz assim, acompanhe comigo no primeiro versículo: e esta é a terceira vez que vou ter convosco. Paulo está marcando o encontro com a igreja. Paulo está dizendo, pela terceira vez, você percebe que Paulo havia fundado a igreja em Corinto, mas Paulo não ficava pastoreando a igreja em Corinto, e ele saía pela obra de Deus, abrindo igrejas e monitorando as igrejas, cuidando das igrejas. E Paulo agora vai ter pela terceira vez que ir a Corinto. Ele já tinha ido uma vez para fundar a igreja em Corinto, na segunda vez ele vai para resolver problemas e sair de lá numa situação muito ruim com a igreja, e agora ele decide pela terceira vez ir à igreja de Corinto, e ele então manda uma carta, como se fosse para que eles se preparassem, porque o pastor Paulo ia pela terceira vez à igreja em Corinto, e ele diz, e esta é a terceira vez que vou ter convosco. E é interessante pensar que as coisas, irmã Elielza, não estão nada bem na igreja de Corinto. A situação da igreja de Corinto não é nada boa. A relação da igreja com o pastor em Corinto, o pastor Paulo, não está bem. Nós temos problemas seríssimos dentro da igreja de Corinto. Nós temos dentro da igreja de Corinto, além de falta de maturidade cristã, carnalidade,
prostituição, grupinhos, panelinhas, tem tudo isso dentro da igreja de Corinto. E Paulo então, ele precisa ir à igreja de Corinto no intuito de tentar sanar esses problemas que estão ocorrendo dentro da igreja de Corinto. Ele já tentou sanar por carta, escrevendo a carta, orientando a igreja, mas parece que as coisas não funcionaram muito bem por carta, ainda que alguma coisa melhorou, outras nem tanto. E agora ele decide ir lá na igreja de Corinto. E qual é o intuito maior, Paulo, de ir na igreja de Corinto? Porque na igreja de Corinto tinha um grupo de pessoas que incomodava muito Paulo, uns falsos que entraram dentro da igreja, falsos pregadores, falsos mestres, falsos apóstolos que entraram dentro da igreja de Corinto e que estavam corrompendo a igreja. E é esse grupo que Paulo quer ter um tete a tete, quer conversar pessoalmente com esse grupo que está dentro da igreja, causando mal-estar na igreja, causando problema na igreja. Vida de pastor não é fácil. Vida de pastor não é. É muito bom vir na igreja, cantar, louvar, terminou o culto, a gente vai embora, mas o pastor tem que descascar os abacaxis. Tá, às vezes o pastor tem que confrontar, e isso não é nada fácil. E Paulo teria que voltar em Corinto e confrontar essas pessoas que estavam em Corinto. E ele diz assim, olha que coisa interessante, preste bem atenção: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Ou seja, Paulo está dizendo assim: o que eu vou resolver aí, eu não vou resolver através de um boato. Não. Eu vou procurar testemunhas que autentiquem o que eu estou ouvindo falar de algumas pessoas que estão em Corinto. Aqui já nos ensina uma verdade, que nós precisamos ter muito cuidado com boatos. Paulo não vai lá resolver problemas baseados em boatos. Ele diz: eu tenho testemunhas das coisas erradas que pessoas estão fazendo dentro da igreja. Pergunte para o irmão que está ao seu lado, mesmo com marca, ele está preparado para ouvir? Está preparado para ouvir o que vai sair daqui hoje? Então prepara aí, porque vai ficar apertado o negócio para nós aqui hoje. E Paulo usa um termo lá do Antigo Testamento de julgamento, quando Deus mandava julgar alguém lá do povo de Israel na época de Moisés, para que aquela pessoa fosse excluída ou morta, sentenciada à morte, ela tinha que ter 2 ou 3 testemunhas que autenticassem o erro daquela pessoa. Paulo está dizendo aí, Paulo se coloca em uma figura como de um juiz. Preste bem atenção, porque tem gente que não gosta de ouvir isso. Pastor ali, Paulo, ele se coloca como um juiz em defesa da igreja, e que vai punir com testemunhas aqueles que estão fazendo mal à igreja. É a hora de usar o cajado. Pastor tem que usar cajado. E é na cajadada que você vê quem é ovelha e quem é bode. Oh, meu Deus do céu. Tem que usar o cajado. Pastor, eu tenho cuidado, porque tem algumas pessoas acham que pastor tem que ser sempre bonzinho, pastor tem que ser sempre amoroso, pastor. Mas o pastor Paulo aqui está dizendo: eu estou indo aí como juiz, e vou buscar testemunhas para autenticar o erro de vocês. E juiz, ele executa exatamente o que? A punição. É ele que dá o veredito final. Paulo está dizendo: eu estou indo aí, e se tiver que excluir pessoas da igreja, irei excluir. Se tiver que punir com advertência, irei punir com advertência. Se tiver que disciplinar, vou aplicar a disciplina. Ai, meu Deus, filho de pastor é mole não, hein? É por isso que tem pessoas que amam o pastor, tem outros que odeiam. Se você quiser ser pastor, saiba disso. Você vai ter pelo menos 2 grupos. Quais? Um grupo que te ama e outro que te odeia. Vai ter sempre isso. Jesus tinha 2 grupos. Qual? Um grupo que amava Jesus e outro que odiava Jesus, a ponto de levar Jesus à morte. Paulo tinha um grupo que amava Paulo, mas tinha um grupo que odiava Paulo. E por causa do quê? Por causa da mensagem, por causa do confronto. Quem está me entendendo, diga: por que Jesus era tão odiado? Por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele ensinava, por ele confrontar, principalmente quem? Aqueles que diziam ser crente e não eram. Era o grupo que mais odiava Jesus. Era quem? Os religiosos, os crentes, eram os que mais odiavam Paulo. Por quê? Porque confrontava a falsa religião deles.
A capa de santidade deles era confrontada, e isso levava eles ao ódio. Odiavam Paulo. Paulo foi apedrejado por quem? Por judeus. Paulo foi açoitado por quem? Muitas das vezes por judeus. Estevão foi morto por quem? Judeus, gente que cria em Deus, gente que ia para o templo e ajoelhava e orava e cantava. Apedrejaram Estevão, bateram em Paulo, bateram em Jesus. E por causa de quê? Por causa da mensagem que eles pregavam. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então não pense você que pregar a verdade você vai receber aplauso, que ser fiel à verdade você vai receber aplauso. Muitas vezes você vai receber pedradas por falar a verdade, por pregar aquilo que Deus manda. Que o diga João Batista e tantos outros. Então preste bem atenção, Paulo está dizendo: eu vou aí, hein? Parece que Paulo era pequeno, mas era bravo toda a vida. Eu vou aí, e quando eu chegar, eu vou agir energicamente, não baseado em rumores, não baseado em boatos, mas baseado em testemunhas que viram e ouviram o que vocês estão fazendo na igreja. Ele está mandando um recado para aquele povo que está lá dentro da igreja de Corinto. Então vamos continuar. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o versículo 2. Já anteriormente o disse, e segunda vez eu digo, ou seja, o que eu estou falando, eu já falei com vocês. Parece até um pai corrigindo o filho, né? Eu já não te falei, eu vou repetir pela última vez. Como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram. Vejam que ele não está, irmã, direcionando a palavra a todos da igreja. Ele está direcionando a palavra aos que antes pecaram e não se arrependeram. É aqueles que estão na igreja no pecado. É aqueles que estão na igreja, não é os que estão na igreja que pecam, porque quem está na igreja, todo mundo que está na igreja peca. Se alguém aqui disser, não, pastor, eu não peco, você já está pecando, você está mentindo. Todos nós pecamos. A grande diferença para o santo, para o perdido, é que o santo não tem prazer no pecado. Quando nós pecamos, nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos, nós choramos. O pecado já não proporciona a nós alegria, o pecado não nos dá prazer, muito pelo contrário, nos entristece. Mas tem um grupo dentro da igreja de Corinto, aqui não tem, mas dentro da igreja de Corinto tinha um grupo que vivia dentro da igreja, mas vivia no pecado. Estava dentro da igreja, mas estava no pecado. Estava cantando, mas estava no pecado. Estava louvando, mas estava no pecado. Estava vindo para os cultos, mas estava no pecado. Aí Paulo diz assim, esses que não mudam, que querem estar na igreja, é no pecado, e estão trazendo mazelas para dentro da igreja, é esse grupo que eu quero cuidar. É com esse grupo que eu quero falar. Nós chamamos de carnais. Quem são os carnais? São aqueles que estão dentro da igreja, não se convertem, mas acreditam que são salvos. E vivem no pecado. Dentro da igreja é um linguajar, dentro de casa é outro. Dentro da igreja vive de uma maneira, lá fora vive de outra. Esses são os carnais. Eles só são santos no ambiente do culto, mas não são santos lá fora. Mas quem é salvo é santo aqui, é santo lá, é santo na rua, santo na praia, santo na igreja, santo em casa, santo na escola, santo no trabalho. Ele é separado em todos os ambientes que ele está. Mas esse grupo aqui de Corinto, olha o que diz Paulo, diz assim, já anteriormente eu disse, segunda vez eu digo como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram. Ele percebe que ele não vai generalizar a palavra, ele está se referindo a um grupo, aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. E alguém pode ficar chocado com essa palavra. Pastor, mas o crente não tem que perdoar? E Paulo diz que não lhes perdoarei. Perdoar aí não é no sentido de perdoar o irmão, a ofensa de um irmão pessoalmente. Perdoar aí é que ele não vai deixar de punir os que estão na igreja vivendo no erro. Ele não vai passar a mão por cima do pecado de ninguém. Ah, meu Deus, ninguém entendeu, porque senão alguém tinha dado. Ele não vai botar pano quente.
Ele não vai passar a mão por cima. Ele não vai poupar o que é a disciplina. Se tiver que disciplinar, vou disciplinar. Se tiver que excluir, eu irei excluir. Irei aplicar o que precisa ser aplicado. Não vou poupar ninguém. Tem muita igreja aí que está refém de quem? De um grupo de pessoas que tem um dízimo alto e por causa disso o pastor não prega contra o adultério, porque fulano está no adultério e manda um dízimo alto para a igreja, então o pastor não mexe com isso. Não, na igreja não tem que botar pano quente em ninguém, não tem que passar a mão por cima, todo mundo é igual, se errar vai ser punido da mesma forma. Pode ter o dízimo mais alto da igreja, errou, tem que pagar pelo seu erro. Que negócio é esse? Tem muitos locais que existem grupos que são preservados por causa de alguma coisa que favorece a igreja. Não, Paulo diz, não lhes perdoarei, não lhes pouparei. O que for necessário fazer, eu vou fazer. Sabe por quê, irmã Cristiane? Paulo é pastor, gente. E Paulo entende que a única coisa que afasta a glória de Deus da igreja é o pecado. O que afasta a glória de Deus do templo? O pecado. O que tirou a glória de Deus de dentro do templo de Salomão? E os babilônicos veio e destruiu tudo. Ezequiel um dia estava falando com Deus, questionando a Deus, dizendo, Senhor, por que Babilônia destruiu o templo, a tua casa? Aí Ezequiel tem uma visão. E qual foi a visão que Deus deu a Ezequiel? A glória saindo do templo. E a glória saindo do templo, o templo ficou desprotegido. E por que a glória saiu do templo? Porque o pecado entrou no templo. A glória de Deus não é conivente com o pecado. Aonde o pecado chega, a glória vai embora. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E Paulo, como pastor preocupado com a igreja de Corinto, ele sabia que o que afastava a glória de Deus do templo, da igreja, é o pecado. Então Paulo disse, não podemos passar a mão por cima do pecado. Nós não podemos viver no meio do pecado. Pecado tem que ser como um fermento, como disse Jesus, que leveda toda a massa. Um pouco de pecado, um pouco de fermento não faz levedar todo um bolo. Então um pouco de pecado às vezes fermenta a igreja. Nós vamos mantendo um pecadinho escondido aqui, um pecadinho escondido ali, um pecadinho escondido acolá, e daqui a pouquinho, cadê glória? Não tem glória, não tem poder, não tem milagre, não tem unção, não tem transformação de vida, não tem cura. E aí, o que é a igreja? O que o pastor precisa fazer? Pedir a Deus, Senhor, revela, mostra, fala. Vem curar a tua igreja, vem tirar todo o pecado, vem lavar a tua noiva. Oh glória, levanta a mão para o céu, dá glória a Deus aí. E quem vai cuidar quem vai cuidar da noiva? Deus. Então o pecado, gente, é como uma doença que atinge o corpo. Em alguns casos tem tratamento. Alguém pega uma enfermidade na perna. Permita-me, irmã Marli, usar o exemplo. A irmã ficou enferma e nós ficamos tão preocupados, mas glória a Deus, ela foi para o hospital, recebeu os medicamentos, foi sendo tratada e foi se recuperando, glória a Deus. O membro do corpo dela que estava doente foi sendo curado com remédio. Quem está entendendo o que Deus está falando? Mas tem casos tão graves que o membro precisa ser amputado, senão o membro mata todo o corpo. E quem vai amputar é o pastor? Não, quem vai amputar é o médico dos médicos, é o dono da igreja que amputa e tira o mal para que o corpo possa sobreviver. Quem está entendendo o mistério que eu estou falando aqui nesta noite? A gente fica, meu Deus, Deus. Tem horas que Deus amputa. A igreja é um corpo. O membro doente Deus trata. Agora o membro que não quer receber o tratamento, Deus amputa. Meu Deus, isso aqui é muito forte falar. Isso aqui é muito forte. Eu vou repetir para alguém que está me ouvindo nessa noite. A igreja é um corpo. O membro que quer tratamento, Deus cura. O membro que não quer ser tratado, Deus amputa. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Não lhes perdoarei, não lhes pouparei. Se tiver que haver exclusão, haverá exclusão.
Graças a Deus, eu louvo a Deus. Até porque eu nem sou pastor presidente, glória a Deus por isso, porque eu não tenho essa competência e diante de Deus falo isso sem demagogia nenhuma, sem nenhum tipo de prepotência. Eu reconheço que eu não tenho essa condição, essa capacidade. Mas eu imagino para um pastor igual o nosso pastor Timóteo e tantos outros pastores, ter que chegar ao ponto de excluir uma pessoa do rol de membros da igreja. Deve ser doloroso fazer. Assim como deve ser doloroso para um médico colocar um paciente na sala de cirurgia e amputar um membro do corpo do paciente. Mas às vezes é inevitável. Ou você faz e o paciente se mantém vivo, ou você não faz e vai generalizar todo o corpo, vai matar todo o corpo. Oh glória, alguém está entendendo as coisas espirituais que Deus está falando aqui nesta noite? Diga glória a Deus. No versículo de número 3, acompanhe comigo. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer glória a Deus. Versículo 3 diz: visto que, mais uma vez, visto que ele está falando da igreja de Corinto, visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim. Olha aí. Mais uma vez Paulo vai defender-se diante da igreja, para um grupo que estava dentro da igreja, que descredenciava ele como apóstolo, que não o reconhecia como pastor e queria mais provas de que Deus era com ele. Ora gente, Paulo já disse que apanhou por Cristo, Paulo já disse que sofreu por Cristo, Paulo já contou experiência, foi levado ao céu. O que mais esse povo quer para Paulo provar que é homem de Deus? Na verdade, irmãos, não tinham o que fazer, porque na verdade aquele povo não queria Paulo como pastor. O problema não era a credencial, o problema era a mensagem que ele pregava. Não, você não está entendendo, eu vou repetir. O problema de Paulo não era credencial, o problema de Paulo era a mensagem que confrontava. E por que a igreja de Corinto, Paulo Vitor, alguns da igreja de Corinto gostavam dos outros apóstolos que eram falsos e não gostavam de Paulo? Porque os outros apóstolos, eles bajulavam, eles tinham mensagens agradáveis, eles massageavam o ego da igreja, eles colocavam a igreja lá em cima. E Paulo confrontava, exortava, corrigia. E aí quem a igreja vai amar? Os falsos que ficam bajulando e não aquele que prega a verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que Paulo não era aceito. E por que ele não era aceito, pastor? Porque Paulo pregava a verdade. Tem até um texto da Bíblia, abre a tua Bíblia e me ajuda aí, Lohan. 2 Timóteo, isso aí é uma característica do tempo final, gente. Isso é uma característica do tempo final. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4. Abre aí, você que está na sua casa, você que está estudando a Bíblia com a gente. Isso é uma característica dos últimos dias. Qual a característica? Abre aí 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 2. Vamos ler do versículo 1 em diante, Lohan. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o 4. Olha que texto, irmãos. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Deixa eu esperar ali. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Conjuro-te, pois... Não está conseguindo não? Bota lá para mim, Gabi. Vai lá, bota lá, por favor. Olá, meu bem, rapidinho que eu estou aqui ao vivo a cores. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, baseado na palavra. Por quê? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às mentiras, às fábulas. É um contexto dos nossos dias, irmã Elielza. Pouca gente quer ouvir a verdade, sabe por quê? Porque a verdade confronta, a verdade exorta, a verdade corrige. É melhor eu ficar numa igreja que eu posso ficar com o meu pecadinho, eu posso tomar minha cervejinha, eu posso tomar meu vinhozinho, eu posso ir no meu bailezinho, eu posso fazer isso, eu posso fazer, deixa eu ficar nessa igrejinha que ninguém mexe comigo aqui no meu pecado. Eu posso adulterar porque o pastor
pastor já está no terceiro casamento, então ele não pode mexer comigo se eu me separar, porque o pastor já está no terceiro, então ele não pode mexer. E aí, irmão, ele vai procurar uma igreja que se adapte ao seu perfil, e não vai querer uma igreja que prega a verdade, porque a verdade machuca às vezes, a verdade dói, a verdade corrige. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga glória a Deus. Eu quero uma igreja que tem um baile funk, porque aí eu não preciso deixar o baile funk. Eu quero uma igreja onde eu posso dançar, pular, ir até o chão. Não, a igreja, eu não quero aquela igreja radical, onde tudo é pecado, onde que fica falando de inferno, fica falando dessas coisas. Não, eu quero uma igreja que fale de amor, onde me aceite como homossexual. E aí? E a igreja que prega a verdade? Que Deus ama o homossexual, mas não ama a prática homossexual, e que os homossexuais serão condenados ao inferno. Aleluia, aleluia. E a igreja que prega a verdade, que Deus abomina a mentira, que Deus abomina a fornicação, que Deus abomina a prostituição. Aonde fica? Essa igreja que prega a verdade. E aí Paulo escreve para Timóteo: prega a verdade, fala a verdade, quer ouçam, quer deixe de ouvir, continua pregando. Não vai ter muito auditório, não vai ter muita gente para ouvir, não vai ter muito adepto, não vai ter milhões, mas prega a verdade, fala a verdade, se mantém na verdade e prega. Por quê? Porque vai chegar um tempo que não vão querer ouvir a verdade, e vão procurar pessoas que preguem aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que eles precisam ouvir. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Oh, glória. Ei, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos estar numa igreja que pregue o que? A verdade. E não é aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que Deus deseja falar. Não é aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. E muitas das vezes eu serei confrontado por esta palavra. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Deus não vai fazer cócega no teu ego, mas Deus vai te apertar, vai te moldar. Para quê? Para que você chegue ao céu. Oh, aleluia. Alguém está me entendendo? Pode dizer glória a Deus aí. Então a gente precisa entender que nem sempre a mensagem de Deus vai agradar. Tem um texto muito interessante. Abre a tua Bíblia em João, Evangelho de João. Nós estamos no estudo da palavra. Os irmãos estão gostando do estudo de hoje? Oh, meu Deus, glória a Deus, graças a Deus por isso. João, capítulo de número 6. Pregar a palavra é um grande desafio. João, capítulo de número 6, a partir do versículo 60. Abre a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 60. Olha que texto fantástico da palavra de Deus. Você acha que Jesus também pregava e muitas multidões gostavam de ouvir? Não, muitas das vezes não. Muitas vezes o que Jesus pregava não agradava não. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Vou mostrar para você. João capítulo 6, versículo 60. Aquelas mensagenzinhas: Deus vai te dar vitória, hoje é a noite da tua vitória, hoje o anjo está descendo. Essa aí o povo gosta, o povo pula, vira cambalhota, fala em mistério, chora e tudo. Agora a mensagem de Deus te corrige, te conserta, porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Deixa o pecado, anda na presença, vai orar, crente, vai jejuar, vai buscar. Meu Deus, essa mensagem essa mensagem não é boa não. Essa mensagem não é boa não. João capítulo 6, versículo 60 diz assim: muitos pois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Aí Vanderlei está lá fora dando glória. Quando Jesus pregou, sabe o que o povo falou? Que mensagem dura! Quem pode ouvir um negócio desse? Está pensando que aplaudiram ele? Não, reclamaram do sermão. Mas que mensagem dura, que discurso duro. Eu vim para ouvir uma coisa light, eu vim para ouvir uma mensagem assim, uma mensagem consoladora, eu vim para ouvir uma mensagem assim. E aí chega Jesus com aquela sexta-feira é aquela marreta enorme, que para levantar do chão, vem Jesus com a sexta-feira, para derrubar tudo. Aí Jesus dá umas marteladas, dá uns negócios lá. Olha o que diz o texto, versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, os seus discípulos murmuravam da mensagem. Gostei da mensagem do
pastor hoje. Eu acho que o pastor hoje não orou. Ou ele deve estar com problema em casa. O pastor estava amargo. O pastor hoje estava de mau humor, trouxe uma mensagem dura. Aí Jesus olha, Jesus sabendo que eles estavam assim por causa da mensagem. Aí Jesus disse para eles: isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com o que eu preguei? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, que não são crentes, estão me seguindo, mas não são crentes. Jesus falava abertamente: e tem alguns de vocês que estão me seguindo, mas não são crentes. Aí o texto diz assim: porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Jesus sabia, Jesus sabe direitinho quem é crente, quem não é, quem é salvo, quem não é, quem está na igreja perdido, quem não está. Ele sabe direitinho. E dizia isso, versículo 65: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Versículo de 66. Desde então, desde aquele momento daquela mensagem dura, desde então, muitos, olha o termo de intensidade, está pensando que foi um pouquinho de gente? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Tem alguma coisa errada com a igreja, está saindo muita gente. Eu acho que Jesus não está, o ministério já não está mais confirmado, não está saindo muita gente. Meu irmão, Jesus não está preocupado com quem entra e quem sai. Jesus está preocupado com que a mensagem seja pregada. Oh, aleluia. Um dia Deus exortou um pastor que foi falar com Deus que a igreja estava saindo muita gente. Deus disse assim: não é da tua conta, prega a minha palavra. Oh, aleluia. Opa, Deus, está saindo muita gente da igreja, não é da tua conta, prega a minha palavra, prega a minha palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Prega a minha palavra. Vão gostar, não vão gostar, vai fazer bico, vai dizer que não vai voltar para o culto, não é da tua conta, prega a minha palavra. Teu negócio não é o número de crente que tem na igreja, teu negócio é comigo, prega a minha palavra. Quem está entendendo, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus aí. Então vamos voltar lá em 2 Coríntios. Então vamos voltar lá no estudo, 2 Coríntios, capítulo de número 13, acompanha comigo. Ai, é tanta coisa para falar, e vamos lá. Versículo de número 3 diz assim, 2 Coríntios 13:3: visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Paulo está se referindo exatamente ao Cristo de Deus. No versículo 4 ele diz assim: porque ainda que tenha sido crucificado, falando do Cristo, por fraqueza, ou seja, por limitação humana, porque Cristo se tornou homem e se tornou como um de nós, fraco, limitado, ele vive contudo pelo poder de Deus. O que fez Cristo suportar tudo que suportou? Poder de Deus. O que fez Cristo suportar a cruz? Poder de Deus. O que levantou Cristo dentre os mortos? Poder de Deus. E aí Paulo está dizendo assim: assim como Jesus, quando estava no mundo como homem, foi sustentado pelo poder de Deus, da mesma maneira eu, apóstolo Paulo, também sou fraco, limitado, humano, sujeito às coisas dessa terra, mas tem uma coisa: sustentado pelo poder de Deus. Quem aqui é sustentado pelo poder de Deus? Levanta a mão e diga glória a Deus. É o poder de Deus que sustenta o crente para ficar na presença de Deus. Quem nos mantém na presença? O poder de Deus. É por isso que nós precisamos pedir o que, pastor? Poder de Deus. Ser cheio do poder de Deus. Para quê, pastor? Para que eu quero o poder de Deus? Para pular, para saltar, para virar cambalhota, para falar em mistério, para virar um astro no púlpito? Não. Você precisa de poder de Deus para vir
vencer o pecado, para vencer a prostituição, para vencer o mundo, para vencer Satanás, que todo dia tenta nos derrubar, mas o poder de Deus nos mantém de pé. Quem está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Nós não podemos ficar sem o poder de Deus. É o poder de Deus que nos mantém de pé. É o poder de Deus que nos faz vencer o pecado. Olha o versículo 4. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. É o poder de Deus que nos mantém de pé. Paulo está dizendo: Jesus venceu pelo poder de Deus, Jesus triunfou pelo poder de Deus, Jesus venceu o diabo no deserto pelo poder de Deus, Jesus venceu a oposição pelo poder de Deus, Jesus venceu a traição pelo poder de Deus, Jesus venceu a morte pelo poder de Deus. E Paulo está dizendo: nós como igreja, da mesma maneira, somos limitados, somos frágeis, somos cheios de imperfeições, mas o poder de Deus nos faz vencer. Oh, aleluia, levanta a mão para o céu. Poder de Deus faz você vencer a depressão. Poder de Deus faz você vencer a traição. Poder de Deus faz você vencer a angústia. Poder de Deus faz você vencer a tristeza. Poder de Deus faz você vencer a tristeza. Poder de Deus faz vencer o pecado. Poder de Deus faz vencer o diabo. Poder de Deus faz você vencer esse mundo mal. É por isso que nós, igreja, precisamos de quê, pastor? Do poder de Deus. Se encha. Quem deseja ser cheio do poder de Deus? Levanta a mão para o céu por alguns minutos, diga: eu quero ser cheio do poder de Deus. Deixa Deus ouvir você, deixa Deus ouvir você que você quer. Eu quero ser cheio do poder de Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser cheio do poder de Deus. Aleluia. E por que Paulo está falando isso, pastor? Propositalmente. Por quê? Porque a igreja de Corinto dava muito valor ao poder humano, à eloquência que os falsos apresentavam, a oratória, o poder intelectual. A igreja de Corinto aplaudia isso. Mas Paulo disse: eu não tenho nada disso, mas eu tenho o poder de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. E Paulo exatamente aponta para Jesus, que também venceu pelo poder de Deus, que não venceu pelo poder intelectual, que não venceu pelo poder da habilidade humana, que não venceu, não, pelo contrário, era fraco. Ele está dizendo que Jesus era fraco, Jesus chorava, Jesus se lamentou, Jesus sentiu fome, Jesus se cansou, mostra a debilidade dele. E o que manteve Jesus de pé? O poder de Deus. O poder de Deus. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? É o poder de Deus é que nos mantém de pé, gente. Então, quando você estiver fraco, quando você estiver desanimado, quando você se sentir abatido, quando você sentir a tristeza tentar entrar no teu coração, vai para o teu cantinho de oração e diga para Deus: sabe o que? Senhor, manda já o teu poder, vem com o teu poder sobre a minha vida, e você vai ser levantado por Deus. Oh, glória. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Diga glória a Deus aí. Alguém lá no Facebook está entendendo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus aí. Que o poder de Deus te alcance aí também, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Quem está sentindo a graça de Deus aqui nesta noite, diga glória a Deus. Agora no versículo 5, então Paulo diz que é o poder de Deus que mantém ele de pé. Diferente dos falsos apóstolos, que se firmavam no poder humano, no poder intelectual, no poder cultural, no poder da sabedoria humana. Paulo não. Paulo diz que é o poder de Deus que mantém ele, assim como o poder de Deus que mantinha Jesus. Por que Paulo fala isso, Eliseu? Porque a igreja de Corinto vivia julgando Paulo, dizendo que Paulo não era pastor, que Paulo não era crente, que Paulo não tinha poder de Deus. Aí sabe o que Paulo vai dizer? No versículo 5, parece que Paulo fica nervoso. Ele diz assim no versículo 5: examinai-vos a vós mesmos. Em outras palavras, estava dizendo: será que o problema não está em vocês? Vocês estão vendo muito defeito no outro. Crente, quando começa a ver defeito muito nos outros, tem que examinar a si mesmo. Não.
Não, peraí, pastor. Paulo está dizendo, deixa eu parafrasear para você entender. Paulo está dizendo assim, examinai-vos a vós mesmos. Paulo está dizendo exatamente assim, ao invés de ficar examinando a minha vida, examina a vida de vocês. Não, peraí, alguém entendeu? Em vez de você ficar examinando a minha vida, examine a vida de vocês. É isso que Paulo estava dizendo. Em vez de ficar me julgando, julgue vocês. Eles deveriam avaliar a si próprio. Em vez de ficar olhando para fora, deveriam olhar para dentro de si. Em vez de ficar dizendo que Paulo não era aprovado, eles deveriam verificar se eles eram aprovados. Olha o que diz o texto: examinai a vós mesmos se permaneceis na fé, provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão que já estáis reprovados. Em vez de vocês falarem que eu estou reprovado como pastor, que eu estou reprovado como apóstolo, que eu estou reprovado como servo de Deus, será que não é vocês que estão reprovados, não? Meu Deus, não, alguém já entendeu? Pode dar glória a Deus aí. É isso que Paulo dá um puxão de orelha na igreja, assim, em vez de você ficar examinando a vida do outro, examine a tua. Será que Deus está falando? Não está falando com ninguém aqui não, graças a Deus. Se é só para a igreja de Corinto, se é só para os irmãos de Corinto, esse grupo não tem mais, e gosta de ficar examinando a vida do outro. Ei, em vez de examinar a vida do outro, examina a tua. Em vez de ficar julgando o outro, julgue a tua vida. Em vez de ficar olhando para o erro do outro, olha para os seus erros. Ah, meu Deus, alguém está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga glória a Deus. Parece que Paulo tem em mente, quando Paulo dá esse puxão de orelha na igreja, que Paulo diz assim, em vez de você examinar a minha vida, examina a de vocês. Em vez de vocês ficarem me julgando, julgue a vida de vocês. Parece que Paulo tem em mente as palavras de Jesus lá no Sermão do Monte. Mateus, capítulo de número 7. Abre lá a tua Bíblia. Mateus, capítulo de número 7. Esse texto aqui é muito forte, muito profundo. Mateus, capítulo de número 7, versículo 1 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ah, porque tem gente que é bom para examinar a vida dos outros. O povo que estava em Corinto gostava de ficar olhando para a vida dos outros, gostava de ficar julgando Paulo, gostava de ficar apontando os erros que nem mesmo Paulo tinha, mas gostava de ficar. Aí Paulo diz assim: ei, por que vocês não cuidam da vida de vocês? Por que vocês não atentam para a vida de vocês? Será que o problema não está em vocês? Porque vocês dizem que eu sou reprovado diante de Deus. Será que não são vocês que são reprovados, não? Será que o problema não está no outro? Tem uns crentes, aqui não tem não, graças a Deus, mas tem uns crentes que ficam na igreja e falam assim: a igreja tem muito problema. Será que é a igreja que tem problema ou se é ele? Não, porque as irmãs têm muito problema. Será que as irmãs têm muito problema ou é ela que tem muito problema? Porque quem gosta de ver o erro dos outros é sinal de que está escondendo muitos erros. Pode anotar o que eu estou falando. Quem gosta de ver erro nos outros está cheio de erros. São os que mais têm erros ocultos, escondidos, são aqueles que gostam de apontar o erro dos outros. Esses são os piores. São os que gostam de apontar o erro dos outros. Os coríntios estavam confiantes demais que eram crentes. Paulo está dizendo assim: vocês já examinaram se vocês são crentes mesmo? Se não é que já estáis reprovados, Paulo está dizendo assim: será que vocês realmente são crentes? Porque a forma com que vocês vivem não parece que vocês são crentes, não.
Como é que um sermão desse vai tirar a glória a Deus de alguém? Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que eles precisavam se avaliar, porque é muito fácil avaliar o outro. É muito fácil olhar para o outro e dizer, fulano. Sabe o que a gente precisa mais, irmã, dentro da igreja? É se autoavaliar. Eu não tenho nada com a vida de fulano, eu tenho com a minha. A salvação é individual. Oh, aleluia, alguém está me entendendo que eu estou. Tem gente muito preocupada com a vida dos outros, que se preocupa com a tua. Oh, aleluia, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não é possível que Deus não seja. Antes de julgar os outros, olhe para si. Antes de avaliar os outros, avalie você. Aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus. É isso. Tem gente julgando, tem muitos juízes na igreja. Fulano não é crente, fulano não é crente, fulano. Será que você é agindo dessa maneira, falando desse jeito, com esse tipo de atitude, julgando todo mundo, achando você como um juiz dentro da igreja? Ei, é isso que Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto, está dizendo, ei, eu acho que o negócio não é os outros, são vocês. Eu acho que o problema não está em mim, está em vocês. Eu acho que quem está reprovado não sou eu, é vocês que estão reprovados. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Paulo diz que eles precisavam se examinar, olhar para ver se eles são crentes. Será que alguém aqui já fez esse exame? Em outras palavras, será que eu sou crente? Será que meu nome está escrito no livro da vida mesmo? Mas pastor, como é que eu vou saber se eu sou crente? Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Eu vi um vídeo lindo, eu até compartilhei no Facebook, de um agricultor, isso real, ele explicando a questão do joio e do trigo. Aí ele pegou o joio, pegou o trigo, e ele nos mostrou no vídeo, dizendo, ó, vou mostrar para vocês porque que Jesus falou do joio e do trigo. Tá, e aí, pegou o joio, é igualzinho o trigo, botou um do lado do outro, aqui, isso aqui é joio, isso aqui é trigo, botou os dois, iguaizinhos, só a diferença está aqui. Aí ele pegou o joio, botou o trigo no cantinho, pegou o joio e começou a esfregar na mão, esfregar. Quando abriu a mão só tinha palha, falou aqui, ó, isso aqui é joio, ó. Só tem palha, não tem nada. Agora eu vou mostrar o trigo. Aí pegou o trigo, amassou. Quando o jogo soprou a palha, o fruto do trigo ficou na mão. Está dando para entender? A diferença está no fruto. Fruto fala de atitude. Fruto fala de vida com Deus. Fruto fala de ação humana. Como é que eu sei que eu sou salvo? As minhas atitudes vão autenticar se eu sou salvo. Não é muito mais a minha roupa, não é a forma, não, porque eu venho à igreja muitas vezes, que eu oro muito, eu clamo muito, eu canto muito, eu prego muito. O que vai dizer que você é salvo são os frutos, são as tuas atitudes, é o teu comportamento, é isso que demonstra que você é salvo. Se você ama seu irmão, se você ama sua irmã, ou se você é aquele crente picuinha, está sempre arrumando confusão com um, sempre arrumando confusão com o outro, que tipo de salvo? Você não é salvo, você está perdido, precisa se converter a Jesus de verdade, porque quem ama seu irmão, este é filho de Deus. É isso, gente, é isso. São os frutos que identificam que a gente é crente. Não é porque eu nasci num lar crente, não é porque minha mãe era crente, minha avó era crente e eu sou crente, fui batizado, não. O que identifica que eu sou salvo, está lá no versículo 5. Examinai a vós mesmos se permaneceis com fé. É isso? Não, porque ter fé todo mundo diz que tem. Porque existe uma grande diferença em ter fé e viver na fé. Ninguém entendeu. É muito diferente ter fé e viver. O diabo tem fé, ele acredita em Deus, ele sabe que Deus existe, ele tem fé, mas ele não vive na fé. Quem tem fé e não vive na fé é igual o diabo. Sabe que Deus existe, fala com Deus, porque o diabo fala com Deus, falou no deserto lá com Jesus, fala com Deus e tudo, mas não vive na fé, vive na mentira, vive no pecado, vive no erro. É o diabo. Tem muito crente parecido com o diabo. Ele tem fé, mas não vive na fé. Aí Paulo escreve aos Coríntios assim: examinai a vós mesmo se permaneceis na fé. Tem que estar na fé segunda, tem que estar na fé terça, tem que estar na fé quarta, tem que estar na fé quinta, tem que estar na fé sexta, tem que estar na fé sábado, tem que estar na fé domingo, tem que estar na fé janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
junho, julho, agosto, setembro. Se permanecer, não pode ser crente só no domingo à noite, tem que permanecer. Onde, pastor? Na fé. Não basta apenas ter fé, eu tenho que estar na fé. Meu Deus, eu não sei se alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite. Não sei se alguém no Facebook está entendendo o que eu estou pregando aqui. Permaneceis na fé. É como alguém imergido em algo. Ela faz parte da minha vida, a fé. Eu não apenas tenho a fé, mas eu vivo na fé. Quem vive na fé aqui? Quem vive na fé, levanta a mão para me conhecer. Não, deixa eu ver quem vive na fé. Eu não consigo ver os lábios de vocês estão dando glória a Deus, mas eu posso ver através da mão de levantar, dizendo: eu vivo na fé. Oh glória, oh glória. Quem vive na fé, levanta a mão e diga glória a Deus. Quem vive na fé, levanta a mão e diga glória a Deus. Não basta apenas dizer que tem fé, gente. Não basta apenas declarar: eu sou crente. Hoje todo mundo é crente. Todo mundo é crente hoje. Ainda mais agora em época de política. Os caras não querem nada com Jesus, mas todo mundo crente. Vai para a igreja, tira até foto com o pastor. Aqui não vem nenhum deles aqui tirar foto comigo. Já manda esse recado: não vem tirar foto comigo, nem com a igreja aqui. Gente que não tem nada de Deus, quer nada com Deus, vive bebendo, fumando, se drogando, e depois vem tirar foto na igreja dizendo que é crente. Vivemos na fé. Tem gente que só vive na fé na época da política. Aí vive na fé. Não, permanecer na fé todo dia, todo mês, todo ano. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Oh, glória. Mas esperamos que entendereis que nós não somos reprovados. O que Paulo espera da igreja de Corinto? Que eles entendam que Paulo é crente, é servo de Deus, é chamado. Olha o que diz o versículo 7. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Olha só, eu quero encerrar, mas eu quero muita atenção de vocês. Diante desse quadro lamentável, Everson, o que o pastor Paulo faz diante desse quadro lamentável? Ele ora pela igreja. Eu oro a Deus, rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Não importa o que vocês estão falando, mas a minha oração é que vocês vivam no bem, andem no bem e façam o bem. Podem até não me aceitar como pastor, pode até não me reconhecer como pastor, eu não estou nem aí para a opinião de vocês. Às vezes nós nos preocupamos muito com a opinião do outro, com o que o outro acha, com o que o outro pensa. E às vezes nós nos condicionamos àquilo que o outro pensa de nós, aquilo que o outro acha de nós. Nós precisamos nos libertar disso. Nos preocupar mais com o que Deus pensa a nosso respeito, do que Deus acha de nós. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não importa se eu sou reprovado para vocês, a minha oração é que vocês façam bem, que vocês vivam no bem. Não importa se vocês não me aceitem, não importa se vocês não me reconheçam, não há problema. Minha oração é que vocês vivam no bem, andem no bem. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pode até não gostar de mim, mas anda na presença, viva na presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque nada podemos, versículo de número 8, eu já estou encerrando. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Para a gente encerrar, não dá tempo de eu falar isso, porque o tempo já está encerrando. No versículo 9, para mim não finalizar com vocês, diz assim, acompanhe comigo esse versículo e eu encerro aqui. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis o quê? Fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Pare aqui, por favor. Paulo vai abrir o coração. Vai dizer assim, eu fico muito feliz que vocês dizem que eu sou fraco e vocês são fortes. Glória a Deus por isso.
E a minha oração é pela vossa perfeição. Pastor, Paulo ora, e o desejo dele, irmã Vânia, é pela perfeição da igreja. Tá, pare aqui. Eu fui pesquisar o que é perfeição no grego. Quando Paulo diz assim, o que eu desejo é a vossa perfeição. Mas o que é perfeição? O que realmente Paulo quer? Aí fui pesquisar. O termo no grego é catártisis. Juntar partes quebradas. Corrigir uma fratura óssea, pondo no lugar um membro que retorceu do lugar. A minha oração é que vocês sejam consertados. A minha oração é para que aquele que está fora da posição seja colocado na posição. Eu lembro, eu tive um acidente de bicicleta muitos anos quando jovem, e eu tive uma fratura na clavícula esquerda. O meu osso partiu e ele saiu para fora, esse osso aqui. E quando eu cheguei no hospital, ainda não tinha os métodos que temos hoje, e ele falou assim, vamos fazer o método tamborete. E eu, que método é esse? Jovem ainda. E eles colocaram-me sentado na cama, colocaram um tamborete no chão, o médico subiu no tamborete e forçou o osso para o lugar. Doeu que você não tem noção, mas colocou o osso no lugar. Oh, aleluia, quem está me... O osso ficou para fora, e aí eu mexia no braço, o osso fazia assim. Aí eles pegaram no hospital Eliseu, eles pegaram, puxaram meu braço, esticaram meu braço para lá, um esticou o braço e o outro subiu em cima, apoiou no osso e foi empurrando para o lugar. Oh, aleluia. Doeu. Às vezes dói, mas Deus faz isso para botar no lugar. Mas Deus faz isso. Alguém está entendendo? Deus faz isso para. E Paulo está dizendo: eu estou orando pela perfeição, para que Deus coloque aquilo que está fora no lugar. Vai doer, mas a mão de Deus é poderosa para botar aquele que está fora no lugar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Gabriela, me ajude aí. Perfeição, colocar no lugar. Peraí, mas isso é muito forte, pastor. Se você acha que esse termo no original, perfeição, é só isso? Não. Fui pesquisar no grego, perfeição também no original significa conserto de rede. Era o termo usado dos pescadores quando a rede rasgava. Eles tinham que fazer a perfeição, costurar a rede, fazer uma costura, um reparo, um conserto. Paulo está dizendo assim: a minha oração para a igreja de Corinto é para que haja conserto, para que brechas venham ser fechadas. Não, tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não é possível. Não é possível. Tem alguém entendendo? O apóstolo Paulo não guarda ira, não guarda ressentimento. Está pensando que Paulo é igual a alguns crentes? Eu vou orar para Deus matar, eu vou orar para Deus fulminar, eu vou orar para Deus colocar no leito. Não, Paulo é crente. Crente não tem esse sentimento. Quem tem esse sentimento está na carne. Eu vou fazer. Não. Paulo não tem esse. Paulo está dizendo assim: eu vou orar para que haja conserto, eu vou orar para que Deus coloque as coisas no lugar, eu vou orar para Deus reparar isso. Meu Deus, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu desejo a vossa perfeição, que Deus venha colocar aquilo que está fora no lugar, o membro que está fora no lugar, que Deus venha, que haja conserto, que Deus venha mover a sua igreja, para que haja conserto. Brechas têm que ser tapadas. O inimigo não pode encontrar brecha em nosso meio. Tem que fechar as brechas para que o inimigo não atue dentro da igreja. Tem gente dando brecha, o inimigo está entrando dentro da igreja, e Deus está falando: fecha as brechas para o inimigo não entrar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus.
gente dando brecha enorme para o diabo dentro da igreja, e o diabo está entrando. E Paulo vai orar e vai dizer: e o que desejamos é a vossa perfeição, é conserto, é colocar membro no lugar, é reparar o que está errado, é fechar brecha, consertar a rede. Para quê? Para que a glória de Deus venha. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Fica de pé. Oh glória, pensei que não ia dar tempo de chegar, mas te deu, graças a Deus. Semana que vem a gente finaliza esse estudo. Quantos foram abençoados por esse estudo? Diga glória a Deus. Pastor, mas que mensagem foi essa? Que estudo duro foi esse? Estudo da palavra de Deus é isso. Deixa esse texto aí na tela para mim, porque essa mensagem de Paulo tem que ecoar aqui hoje. E o que desejamos é a vossa perfeição. E o que desejamos é o conserto. E o que desejamos é que aquilo que está fora venha entrar no lugar, na posição. Tem crente fora da posição, e Deus está dizendo: entra na posição, meu filho. Entra na posição, minha filha. Quero te usar. Oh glória, eu quero. Cadê a igreja que está orando? Cadê o povo que está orando? Deus está dizendo: eu quero que você entre na posição. Na posição, está fora da posição. Fora da posição não vai ser útil. Fora da posição não vai ser útil. Eu quero te colocar na posição. Eu quero te ajudar a entrar na posição. É como se um osso que saiu do lugar, que precisa ser colocado no lugar. Oh glória, oh glória. Deus está dizendo: é conserto. É onde tem brecha, precisa ser fechada, precisa ser consertado aí. Para quê? Para que Deus venha abençoar, para que Deus venha manifestar a sua glória, para que Deus venha manifestar o seu poder. De repente é isso que está faltando para você, na tua casa, no teu lar. De repente está impedindo o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. E hoje Deus está falando que haja reconcerto, que haja reparação, que tape as brechas. Se brechas estão abertas, começa a fechar essas brechas hoje. É hoje. O diabo não pode encontrar brecha na minha vida, nem na tua, porque senão ele entra e ele vai atuar ali. Mas nós fechamos as brechas, como Neemias foi fechando as brechas do muro, foi fechando todas as brechas. Pode levantar Sambalate, pode levantar Tobias, pode se levantar Jessé. Nós vamos fechar as brechas. Estou fazendo uma grande obra que não posso parar. Eu vou fechar as brechas. Quem vai fechar as brechas, diga glória a Deus. Não adianta só dizer que é crente, não adianta só levantar a mão, não adianta só ir à igreja, não adianta só cantar os cânticos. Não, tem que fechar as brechas. Tem que fechar as brechas. Brechas que o inimigo está encontrando para agir na nossa vida. Nós precisamos fechar elas hoje. Aleluia. É muito sério o que Deus está falando aqui hoje. E a minha oração é que haja perfeição entre nós. Que haja perfeição no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Eu vou pedir a irmã Fernanda Souza para fazer esta oração. Ela vai estar orando ao Senhor, nosso Deus. Numa breve oração vai estar pedindo ao Senhor que nós possamos ser perfeitos, como Paulo disse. Que possamos estar na posição, fechando as brechas. Quem deseja, diga glória a Deus. Vamos orar, Fernanda. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e trememos diante de Ti, Senhor, da Tua santa palavra nesta noite, Senhor. Pai, é muito sério o que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta noite, Pai. É muito sério, Senhor, o que o Senhor falou aos nossos corações. E nós queremos Te pedir, Senhor, nessa noite, nos ajude, Senhor. Nos capacite, nos dê a Tua graça, nos dê a Tua sabedoria. Queremos ser perfeitos como Teu servo, Pai Paulo, Pai, ministrava a igreja de Corinto, Senhor. Queremos ser esses crentes, Senhor, fiéis a Ti, Pai, em todo tempo, em todo momento da nossa vida, Pai. Queremos ser crentes. Em todos os dias da nossa vida, queremos ser fiéis
fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa noite. Que o Senhor transforme a nossa mente, transforme o nosso coração. Que o Senhor, Pai, traga a cada vida, a cada coração nessa noite arrependimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos olhar para dentro de nós, olhar para si próprio, Senhor. E se há alguma coisa que desagrade ao Senhor, que nessa noite o teu sangue venha sobre a nossa vida. O Senhor venha nos purificar, nos lavar, nos deixar limpos, Senhor, para que possamos estar diante do Senhor como o Senhor deseja, Pai, lavados e remidos pelo teu sangue. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Eu sei que é difícil, Pai. Sabemos que o inimigo anda ao nosso derredor. Sabemos, Pai, que a carne, Senhor, ela todo dia, Pai, nos tenta tirar da tua presença. Mas nós estamos aqui orando ao Senhor e te pedindo, Pai, porque nós queremos, Senhor. Nosso coração anela, nossa vida, nossa alma quer mais do Senhor. Nos ajuda a estar na tua presença como tu queres, Senhor. Assim oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Receba agora esta graça de Deus, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.